Olá, tudo bem com você? Continuando a nossa série de estudos sobre o Livro dos Espíritos, o nosso tema de hoje é possível um espírito, numa única encarnação, se esforçar muito e atingir um grau de pureza espiritual, se tornar um espírito puro? Se você quer saber a resposta para essa pergunta, continue com a gente. Se estiver gostando dessa série, já deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe com outras pessoas para terem acesso ao conhecimento, ao livro dos espíritos e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos lá então. O Kardec pergunta, para os espíritos, no livro dos espíritos, se é possível então um espírito se esforçar muito e numa encarnação se tornar um espírito puro. E os espíritos esclarecem o seguinte, que a evolução espiritual ela vai transcorrer de uma forma paulatina, gradativa, que um espírito, por mais que ele tenha uma vida impecável, uma vida muito boa, em que ele aprendeu muito e se esforçou muito, ainda vai haver degraus para que ele galgue. Uma vida não é suficiente, são necessárias muitas e muitas vidas para que ele consiga galgar esses degraus, subir esses degraus. Porque o nível de evolução de um espírito puro é de uma tal forma grandioso que a gente não tem ainda condições de compreender, ainda não tem capacidade para isso. E essa capacidade a gente só vai adquirir com o passar do tempo, porque a gente precisa lembrar, a gente já viu isso em outros vídeos, que a evolução do espírito ela transcorre em em duas vias, em dois caminhos. Um lado é o caminho intelectual e o outro lado é o caminho moral. A gente pode falar que são duas asas do espírito. É preciso desenvolver a inteligência e é preciso desenvolver a moral. As duas asas vão andando junto. Quando uma asa anda mais do que a outra, vai haver um desequilíbrio. Então, isso tem que ser galgado ao mesmo tempo. Então, um espírito, numa vida, ele vai desenvolver mais o intelecto, na outra mais a moral, isso vai sendo contrabalanceado e aquele espírito vai evoluindo. Então, é muito difícil que um espírito, numa vida só, ele consiga desenvolver os dois caminhos tão profundamente, tão extensamente. Então ele vai desenvolvendo, ele precisa adquirir um pouco mais de inteligência para depois conseguir compreender e adquirir a moral. Ele precisa adquirir um pouco mais de moral para poder desenvolver mais a inteligência dele. Então, um conhecimento vai possibilitando que o espírito adquira o outro conhecimento. Então, é algo gradativo, paulatino. Então, a gente pode fazer uma analogia com uma criança na escola. Ela precisa aprender as primeiras letras para que ela possa depois aprender outros assuntos. Então, enquanto ela não aprender a ler e escrever, ela não vai conseguir aprender, por exemplo, história, história do país, história da humanidade, porque ela precisa já ter uma compreensão melhor de leitura, de contexto para poder compreender. Então, começa ali das primeiras letras, depois vai desenvolvendo leitura, depois vai desenvolvendo a escrita, a matemática começa ali dos primeiros números, depois vai aprendendo as operações básicas, soma, subtração, multiplicação, divisão, para depois eu aprendendo operações mais complexas até chegar nas equações, equações de segundo grau. Então não é possível uma criança aprender num dia os números, e no outro dia já está aprendendo a equação, por exemplo. Da mesma forma que não é possível um espírito atingir um certo grau evolutivo e no outro momento ele já se tornar um espírito puro. Ele vai precisar galgar degrau por degrau, conhecimento por conhecimento. E esses degraus, eles são galgados nas sucessivas encarnações. Em cada encarnação é um degrau a mais que esse espírito sobe. Então, em uma encarnação, ele não vai conseguir subir 10 degraus, porque não é o suficiente. São necessárias experiências diversas para que o espírito consiga. Que tipo de experiência? Então, numa vida, ele teve uma profissão determinada, na outra vida, ele vai ter um outro tipo de profissão, vai conviver com outras pessoas. Numa vida, ele viveu num país, noutra vida, ele viveu em outro país. E assim, as diversas e sucessivas experiências vão completando o desenvolvimento daquele espírito, O que não é possível com uma vida só. Numa vida só a gente não vai conseguir ter várias profissões, até pode ter mais de uma, mas não diversas. Numa vida só não vai ser possível a gente morar em diversos países, pode acontecer também, mas isso vai ser de uma forma menos intensa do que se você passar uma vida num país, outra vida em outro país. Enfim, são diversas situações que somente o passar de muitas vidas
é que pode fazer o espírito evoluir. Por exemplo, outra situação é numa vida ele vem num sexo, né? Ele vem como homem, noutra vida ele vem em outro, vem como mulher e assim por diante. Então, dessa forma é que o espírito vai conseguindo evoluir e progredir. Mais um aspecto interessante é que de uma vida para outra, um espírito jamais retrocede, ou seja, ele não evolui, ele não volta um passo atrás. Se ele galgou um degrau, ele pode até estacionar, ou seja, parar a evolução dele por não se esforçar para continuar. Mas ele jamais desce o degrau, ou seja, ele jamais perde aquilo que ele já aprendeu, ele jamais retrocede na evolução espiritual. Então, por exemplo, se um espírito é um bom espírito, jamais em outra vida ele vai vir e se tornar um mau espírito. Então isso não acontece, seria dar um passo para trás. Mas o contrário pode acontecer, um mau espírito que pode, por seu esforço próprio, se melhorar e numa próxima vida vir como um bom espírito, uma boa pessoa. Aí sim ele está dando um passo para frente, galgando os degraus da evolução. Então, essa é a forma natural com que a evolução transcorre e com que a evolução se dá, aos passos sucessivos, progredindo paulatinamente e sempre para frente, sempre na direção da evolução, nunca para trás. Então por hoje é isso, gente. Muito obrigado, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se não for inscrito, compartilha com outras pessoas para ter acesso ao Livro dos Espíritos e a esse conhecimento e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.